Louvado e engrandecido seja o glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria, meu irmão, de mais uma vez convidá-lo para juntos lermos a Bíblia e assim começarmos mais um dia na presença gloriosa de Deus. Sabemos que não há lugar para mim, para você que cremos em Deus, melhor do que a presença dele, do que estar na presença dele. Quando você abre a sua Bíblia, quando você se propõe a orar, quando você para ouvir a palavra de Deus, você está preparando o ambiente para que Cristo venha ao teu encontro. Quando você vai ao culto, quando você vai à igreja, você sabe que ali tem você um lugar, ali tem você um encontro marcado com Deus. Assim sendo, creio eu que nós estamos tendo agora, ao ler a palavra, ao ler a mensagem, também um encontro com Deus. E que este encontro te ajude, que este encontro te fortaleça, que este encontro beneficie a sua vida, é o desejo do meu coração. Aonde você estiver, Deus te abençoe, Deus te dê força para atravessar estas horas difíceis, esses momentos instáveis, mas que pela graça de Deus, assim como já vencemos muitas coisas, assim como você já enfrentou diversas tempestades, creio que Deus lhe concederá vitória deste problema também, dessa tempestade também. Amém? Você verá o sol brilhar novamente, né? Nós vamos ler a Bíblia hoje em Isaías capítulo 59, versículos 16 ao 19. A Bíblia diz assim: E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, porque se revestiu de justiça, como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestidos de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Amém? É uma passagem também bem conhecida, né? Aqui de Isaías capítulo 59. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, com furor, com ira, com grandes problemas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Quem pode parar diante de uma ação dessa? Quem pode parar diante de uma chegada de Jesus? Aonde há uma morte, como vimos na Bíblia, aonde ele se deparou com um enterro acontecendo, com um evento assim de dor acontecendo, ele tratou de resolver aquilo. Não havia demônio suficiente que pudesse parar diante dele. Por isso há uma necessidade em nós hoje de trazermos Deus em cena, trazer Deus para as nossas vidas, trazer Deus para o meu e para o seu coração, porque Ele nos ajudará a impedir, nos ajudará a confrontar essas grandes ondas que vêm contra a nossa vida. O irmão Branham, na mensagem Provando a Sua Palavra, pregado dia 16 de agosto de 1964, diz assim: a incredulidade não detém a Deus, não o impede. A incredulidade não detém a Deus. Não me importa o quanto o mundo não creia, mesmo assim isto vai suceder. A incredulidade nada faz a não ser condenar o incrédulo. Não condena o cristão. O cristão não é incrédulo. O cristão é crente. Ele sabe do Deus que ele serve. Ele sabe o que ele está fazendo.
As tempestades não arrancam ele da posição que ele foi chamado. Os problemas, as conversas, os ataques, as zombarias, as críticas não tiram o verdadeiro cristão do caminho. O verdadeiro não é abalado por estas coisas. Mas o incrédulo, veja isto, ele sim, este sim é afetado. A incredulidade nada faz a não ser condenar o incrédulo. A incredulidade quer dizer a falta de uma fé em algo, no assunto, em Deus, no caso aqui que nós estamos mencionando. A incredulidade enviará o incrédulo ao inferno. Ela roubará dele toda a bênção que Deus lhe prometeu. Mas ela não impede a Deus de seguir adiante com o crente. Olha, o incrédulo pode crer que não há um profeta para esta era, mas a mensagem profética desta era, a mensagem do sétimo anjo, é efetiva no coração daqueles que creem. É verdadeira para aqueles que creem. É poderosa para aqueles que creem. Amém? Como é bom isto! Então ele diz, olha, veja, a incredulidade não detém a Deus. Ela somente detém o incrédulo. Você diz, o sol não vai brilhar amanhã, vou pará-lo. Tente fazer isso. Tente parar o sol. Vê muito bem, não pode fazê-lo. Deus o colocou em ordem e disse que iria brilhar. E vai brilhar, é isto. Ele disse que iria brilhar. Pode ser que haja algumas nuvens debaixo dele, mas ainda está brilhando da mesma maneira. Porque Deus disse que brilharia. Deus prometeu isso. Não, você não pode impedir o mover de Deus. O incrédulo olha e diz, não há um céu. Não há cura, isso é perca de tempo. Não há isso, para que vai na igreja? Ele não consegue ter fé de que aquilo é o caminho correto. Mas experimente você, um homem de fé, uma mulher de fé, que perde às vezes um dia de culto na semana. Seu coração dói, sabe? Sua alma fica ali angustiada. Você quer estar na casa de Deus. Ouvir a palavra de Deus anima você. Não é ali um poço de incerteza, não. O culto é para você um momento de grandes bênçãos, não é de maldição. Não é uma perca de tempo, como infelizmente é para muitos seres humanos, que você os convida à igreja, eles dizem, eu não vou perder o meu tempo. Isso para mim não funciona. Para mim o que funciona é seguir a ideia de algum guru aí, esotérico, de alguma coisa assim. Isso vai dar resultado, mas igreja para mim não dá certo. É a maneira dele. Agora, por ele não crer em Deus, isto vai impedir Deus de agir de maneira alguma. Deus está trabalhando comigo, com você, está abençoando a minha vida e está abençoando também a sua vida. E se um dia eles tirarem essa casca da incredulidade, eles verão quão grande, quão poderoso Deus é na sua palavra, no cumprimento da sua palavra. Amém? Então vamos lá. Ele continua dizendo assim, olha, e você não pode deter a Deus. Então ele diz, muito bem, não pode fazê-lo. Deus o colocou em ordem, ele disse que ele iria brilhar e vai brilhar. É isso, ele disse que iria brilhar. Pode ser que haja algumas nuvens debaixo dele, mas ainda assim está brilhando da mesma maneira. E você não pode deter a Deus com isto. Como ele declara a sua palavra ao povo? Agora, primeiro observe a sabedoria de Deus, sabendo que haveria incrédulos e que a maioria seria de incrédulos, ele por presciência predestinou uma semente para cada era para que cresce nela. Uma semente predestinada, que não olharia a incredulidade, não cairia na armadilha da incredulidade. Pessoas cegas que não veem a glória de Deus. Não, você foi predestinado não para ser espiritualmente falando, um cego, não. Você foi predestinado para ter os olhos abertos, para enxergar a glória de Deus, para ver o mensageiro nesta era final, para enxergar a ceia correta, para enxergar um batismo correto, para crer na Bíblia como ela está escrita.
Você não foi chamado, não teve seus olhos abertos para crer em tonterias, mas para crer em verdades. Deus tem preparado você, Deus tem equipado você, conversas de cá e de lá não tiram você do caminho. Amém? Seus olhos estão abertos, você pode ver estas coisas com clareza, meu irmão, e é bom demais isso. Ele, por presciência, você está nisto, predestinou uma semente para cada era para que cresce nela. Agora, se você notar aí, cada era segue adiante com a sua palavra e tudo no tempo certo, nada impede a Deus. Ele diz, ele segue adiante e cada clique está se dando com exatidão. Pode parecer que está atrasado para mim, pode parecer que está adiantado, mas a verdade é que está no tempo exato de Deus. Algumas vezes pensamos que não vai funcionar direito, mas não se preocupe, o seu relógio está cronometrado com precisão e tudo está funcionando pontualmente. Às vezes eu olho à minha volta, vejo esses ricos e riquetas, né, esses moços e moças, eram uma espécie de um apelido para aquela época, né? Hoje chamaríamos aí de tantos nomes, né? Vamos dizer um playboy quase, né? Um rapaz moderninho, uma mocinha toda enfeitada, toda moderninha. Ele diz, eu olho à minha volta, vejo esses meninos e meninas que temos hoje nas ruas e como tudo anda acontecendo e eu penso, ó Deus, espere um momento. Veja, ele diz, o meu relógio está girando com exatidão. Eu penso que as coisas estão atrasadas, eu penso que as coisas estão adiantadas, mas quando você vai à Bíblia, você ouve isto da palavra, dizendo para mim e para você, está tudo no tempo certo. Está acontecendo tudo com exatidão. Tenho que te colocar sobre a mesma base, assim como fiz com o primeiro homem naqueles dias. E te coloco sobre a mesma base de Lutero, sobre a mesma base de Wesley, de justificação, de santificação. Porque veja, o pecado não era conhecido como é agora. É um tempo hoje de muito avanço. A tecnologia leva o pecado até a porta da tua casa. Leva até no seu celular, leva até no seu computador. Você não precisa sair de casa para ver coisas que não deveria estar dentro da tua casa. São tempos diferentes, notícias chegando, fake news se espalhando aos milhares, aonde os perversos ganham voz no dia de hoje. A democracia deu voz aos perversos, deu voz a estes homens incrédulos, deu voz a estes homens que não creem na Bíblia, e eles têm seus espaços na mídia, e está jogando na mente do povo todos os dias que a Bíblia não é assim, que a palavra não é assim, que você é dono do seu futuro, que você faz, você constrói, que você não precisa de ninguém. Está colocando, injetando incredulidade todos os dias no coração da população de um modo geral. Ele diz, o quanto de conhecimento temos agora, mais do que então. Portanto, quando o inimigo vier, e ele vem, com uma corrente de águas, como uma corrente de águas, investindo tudo com força, derribando tudo, levando tudo, o Espírito de Deus levantará contra ele a sua bandeira. Oh, irmão, não é bom saber que o Espírito do Senhor está do meu lado e do seu lado? Está do lado daqueles que creem, está do lado daqueles que se posicionam pela palavra. Deus é contigo, guarde bem isso. O apóstolo Paulo, escrevendo em suas cartas, ele diz isso para nós, maior é o que está conosco. Todas as investidas do diabo, nós temos aqui uma resposta para dar para ele. Temos uma contrapartida, temos uma contra-investida, e quem faz isso é Deus. Quem atinge o diabo é Deus. Você põe os seus joelhos no chão e os céus se movem a seu respeito. Oh, irmão, isso é bom demais. Ele prossegue dizendo, olhe, mas lembre-se da razão pela qual ele predestinou estas coisas. Lembre a razão pela qual você está passando estas coisas. Qual é o motivo disso? Veja, lembre-se
da razão pela qual ele predestinou estas coisas e as predisse por seus profetas para acontecerem. E quando os justos veem estas coisas, quando os justos, eles estão atentos, seus olhos estão abertos. Eles estão vendo o cenário caótico da política, me desculpe, as doenças, o justo está vendo o que é isso. Não assusta ele sabe esta corrupção sem freios morais dentro do nosso país, ele sabe. O justo olha para isso e sabe que dia é esse, que hora é essa, sabe o que está acontecendo. Ele está vendo, ele está sempre atento ao relógio de Deus. Ele diz, e quando os justos veem estas coisas confirmadas, então sabem que estão corretas. Independente do que alguém mais diga, elas estão corretas. São eventos que sabemos tem que acontecer e está acontecendo no tempo exato. Isto vai preparando, isto vai dando oportunidade para os últimos eleitos virem chegando, seus olhos vão se abrindo, eles vão vendo este momento crucial da história. É um momento crucial, que é uma mistura de sentimentos que há dentro de nós. Ao mesmo tempo que há um desespero por vermos tantas boas pessoas cegas com a doença da incredulidade, cegas com a doença do pecado, há uma grande alegria em contrapartida, porque a nossa hora está chegando. A hora de sairmos desta terra, a hora de subirmos, a hora de vermos novamente aquele que pagou o preço do Calvário por nós. Os eventos estão prestes a acontecer. E que você esteja pronto, meu irmão, que você lembre que enquanto estivermos aqui ainda, enquanto enfrentarmos ainda essas grandes correntezas de água que o diabo sempre está soltando contra a minha casa, contra a sua, contra as igrejas, contra ministérios, lembre disso, guarde bem isso em teu coração. Há um Deus levantando, arvorando para nós, a nosso favor, a favor daqueles que creem, a sua bandeira. Há um Deus parando o inimigo, há um Deus brecando o diabo por causa da sua oração, da sua vida vivida. Amém? Vamos orar. Amado e eterno Deus, que os lares que nos ouvem neste momento, os lares que nos recebem, Senhor, sejam beneficiados, sejam, ó Deus, nesta hora visitados pelo Senhor, e grandes e poderosas bênçãos eles recebam em suas casas. É o nosso desejo nesse instante. Pai, dê-nos um dia maravilhoso, onde consigamos, ó Deus, levar adiante a palavra, falar desta palavra a mais alguém, anunciar o Evangelho a mais alguém. Isso é tudo que queremos, ó Pai. É o que nós desejamos, é o que nós pedimos a Ti nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.